Olá, meus ilustres alunos! Estamos aqui mais uma vez para interagir, ensinar, aprender também e conversar um pouco sobre a questão das ferramentas da pesquisa. Pessoal, quem diria, hein? Iniciamos esse trabalho em janeiro, ou melhor, acho que foi em dezembro do ano passado. E naquele momento era um caminho tão longo, era um caminho tão duro, era um caminho tão tortuoso, e agora nós estamos na fase final desse semestre, com todas as adversidades, com um vírus aí que está tirando todo mundo da zona de conforto, mas estamos vencendo. E vencendo com uma qualidade de trabalho muito maior do que vocês esperavam. Tenho certeza absoluta que quando lá para outubro esse artigo ficar pronto, a grande maioria, eu acredito que a grande maioria vai olhar, vai ler, vai abrir, vai olhar de novo, vai ler de novo e vai ficar encantado com aquilo que escreveu. E vai pensar assim: nossa, eu sou inteligente. Nossa, será que foi eu mesma que fiz tudo isso? Né? Então, eu tenho certeza que todo esse sofrimento de agora será compensado com o resultado que vocês irão alcançar. Então, vamos lá tratar das ferramentas, né? Então, a primeira que eu apresento aqui para vocês é a entrevista, que é o encontro entre duas pessoas a fim de obter mais informações. Galera, e quando vocês entrevistarem uma pessoa experiente e com boa vontade de repassar as informações, é mais do que uma aula. A entrevista ela é fantástica, você aprende muita coisa realmente. E aí a gente tem os 3 tipos de entrevista. Estruturada, você vai fazer todas as perguntas iguais para todos os entrevistados. Semi-estruturada, você faz uma parte igual, mas deixa um tempinho ali para um bate-papo livre. E a entrevista não estruturada é uma entrevista com mais liberdade, né? Você vai conversando, vai entrando em outros assuntos e não tem um script, não tem um roteiro correto, tá certo? E aí, depois vocês podem verificar no material e aqui no vídeo também, como tudo nessa vida tem vantagens, tem algumas limitações também, mas a entrevista ela pode ser usada em vários segmentos. Muitas vezes a pessoa como negativo tem dificuldade de se expressar, às vezes a pessoa não entende muito bem o que você está perguntando, mas de contrapartida também tem a vantagem de ter maior flexibilidade para esse bate-papo. Enfim, depois vocês têm que analisar quais são as vantagens, quais são as limitações dessa ferramenta. Mas tem uma coisa aqui que é importante, a preparação para essa entrevista. Tem que planejar, tem que ter conhecimento prévio do assunto, porque senão como é que você vai embrenhar, como é que você vai questionar alguma coisa se você não sabe do que está se tratando. Então fica complicado. O que ela falar, você vai aceitar. Se entendeu bem, se não entendeu, como você não é do assunto, não tem conhecimento, não tem condições de questionar, então a entrevista perde um pouco o seu valor, né? As condições têm que ser favoráveis e realmente tem que existir essa preparação, tá bom? Então, olha só, atenção que a professora colocou em vermelho. Na metodologia, você deverá obrigatoriamente informar que a pesquisa será realizada utilizando uma entrevista, elaborada por fulano de tal, ano tal, pesquisa tal, instituição tal, ou adaptado de fulano de tal, o que provavelmente irá acontecer, né? Por quê? Porque a entrevista ela tanto pode ser elaborada por vocês, quando ela pode ser adaptada de uma entrevista existente na internet, né? Então aqui eu coloquei alguns modelos para vocês que vocês podem buscar, tá certo? Então pensa no tema e joga no Google.
né? E provavelmente vai aparecer modelos de entrevistas que já foram testadas, que já foram usadas. Nossa, professora, mas eu posso usar? Claro que sim, pode usar como sua ferramenta de pesquisa, desde que você cite e dê direitos ao autor dessa pesquisa. Mesmo que você não consiga fazer tal qual, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V, você pode adaptar. Então, você na sua metodologia, como eu disse anteriormente, obrigatoriamente terá que citar: essa entrevista foi da Universidade Estadual do Paraná, feita por fulano de tal, tal, tal. Beleza, você pode usar à vontade, porque ela já foi testada, ela já foi validada, ela está disponível na internet. O único problema é não citar, tá certo? E aí, nesse momento que nós estamos vivendo, pode-se utilizar a ferramenta, né, das TICs para fazer essas entrevistas, desde que o entrevistado top, né? E que ele aceite, eu coloquei aqui, com entusiasmo, porque se para ele, para o entrevistado, for uma dificuldade, aí não vai ser legal. Se falar assim, não, mas é porque eu não sei mexer muito bem, eu não conheço, para mim pode ser difícil e tal. Não, esquece. Vamos esperar mais um pouco, nós ainda estamos com um tempo ainda, vamos esperar mais um pouco para fazer essa entrevista presencial, tá certo? Mas se vocês sentirem que para o entrevistado isso pode ser um desafio, pode ser legal, ou esse entrevistado já está na vibe das tecnologias, então não precisa esperar e vai ser um sucesso, com certeza, tá bom? E aí a gente vem para o grupo focal, que era uma técnica de pesquisa, de coleta de dados, por meio de interações grupais, tá certo? A diferença da entrevista para o grupo focal é que a entrevista você entrevista cada um de cada vez. O grupo focal você entrevista várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, um vai complementando, né, essa capacidade humana de formar opiniões, atitudes em comunicação a partir dos outros indivíduos. Então, um fala, o outro complementa, o outro fala também. É muito legal, né? E aí, a essência do grupo focal consiste em apoiar o diálogo entre seus participantes para colher dados a partir da discussão. O objetivo do workshop é ampliar o conhecimento teórico e prático a respeito dessa tão importante técnica de pesquisa de dados qualitativos, onde será gravada em áudio com a concordância dos participantes e tem que ter um moderador, porque senão é aquele que fala demais. E quem é o moderador? São vocês, é quem está conduzindo o processo, porque senão vai ter aquele que fala demais, ocupa o espaço, aquele que não fala nada, você não vai colher a opinião, né? E antes de todas essas tecnologias que existem hoje, a técnica do grupo focal ela já era gravada mesmo, porque você não tem condições de anotar tudo que a pessoa vai falando, e principalmente quando várias pessoas estão falando, não ao mesmo tempo, né, pessoal? Mas uma fala, outro complementa e tal, você não dá conta de escrever, então já era gravado, né? E aí eu coloco também a sugestão de, quem sabe, com aceitação de todos, sendo bom para todos os envolvidos, usar aí o Meet ou usar o Zoom como uma ferramenta para que vocês possam adiantar os resultados que estão previstos para agosto. Agosto. Mas, como vocês estão num ritmo aí acelerado, a vida muda, vocês não sabem o que vai acontecer ainda no segundo semestre. Quem sabe vocês conseguem fazer através das TICs, tá certo? Então, aqui agora, de novo, né, um modelo de perguntas que podem ser feitas no grupo focal. Então, na sua opinião, notou-se, houve entre os vários segmentos do curso, professores, alunos, tutores, a prática da interação e da cooperação na sua disciplina? Então, um responde, o outro complementa, o outro responde mais um pouquinho. Então, também, tá? O grupo focal, vocês podem buscar ideias na internet, em outros artigos científicos, desde que faça a citação, né?
fazer bonito com o chapéu dos outros não é uma coisa legal, ninguém gosta, né? Muito triste quando você dá uma ideia e a pessoa passa para um superior, por exemplo, como se tivesse sido ela que falou. Ninguém gosta, né? Então, além de ser ilegal, é imoral. Então, vamos citar. Fez a citação, não tem problema algum, tá certo? E aí a gente vem para o questionário, que também é muito popular. Vocês já estão fazendo isso desde o quinto período, né? A coleta de dados com uma série de perguntas abertas, fechadas, enfim. Então, atinge um número grande de pessoas, é mais fácil, né? Você não vai entrevistar 50 pessoas e nem vai fazer um grupo focal com 50 pessoas, né? O grupo focal até 10 pessoas, 12 pessoas no máximo, né? Então, ele economiza tempo, né? Abrange uma área geográfica, também tem o Google Formulário, então é legal e pode ser bastante utilizado, né? Então, mas tem que ter cuidado, conhecer também do assunto, selecionar bem as questões, os questionários muito longos, ficam muito cansativos, né? Ficam muito repetitivos, então tem que ter um conhecimento para saber escolher muito bem aquilo que você vai falar. Formular perguntas simples, né? Olha só, isso aqui é super importante. Eu estou fazendo pergunta para professores, eu estou fazendo pergunta para alunos. Qual a idade desses alunos, tá certo? Então, a minha linguagem tem que ser de acordo com o público, tá? O grau de conhecimento, palavras ambíguas, perguntas que já sejam sugestivas à resposta, né, que induz a pessoa a responder aquilo, ou também perguntas indiscretas, né? Então, a gente tem aí as perguntas abertas, né? E também o que é mais importante para nós, que é a maioria do questionário, são as perguntas fechadas, né? Embora restrinja um pouco a liberdade, mas a tabulação é muito mais fácil. Normalmente as pessoas fazem um questionário de perguntas fechadas e deixam uma ou duas lá no final aberto, né? E aí a forma de tabular, ela é muito mais simples, ela é muito mais rápida, né? Então a combinação de resposta de múltipla escolha com as respostas abertas possibilita mais informações sobre o assunto sem prejudicar a tabulação. E aí aquilo que a gente já falou bastante, né? É o quali-quant, o quanti-quali, né? É muito interessante. E aí, no material de vocês, e aqui também eu deixo exemplos, né, de questões dicotômicas, é sim ou não? É ou não é? De múltipla escolha, de várias formas que isso pode acontecer. A escala de Likert é muito utilizada, né? Concordo totalmente, concordo, nem concordo, nem discordo, discordo totalmente. Ótimo, bom, ruim, regular. Então, assim, tem várias formas de fazer este questionário, né? E aí, aqui eu coloco aqui um modelo, né? Porque o questionário ele vai muito além do sim ou não. Às vezes as pessoas ficam bloqueadas nesse sim ou não e fazem um questionário fraquinho, ruinzinho, e aí na hora de escrever os resultados, você não tem argumentação de coleta, de pesquisa, para poder realizar, né? Então, eu deixei um modelo aqui que pode servir como uma forma interessante para vocês. Olha só, um modelo de gradação, nem um pouco, só um pouco, bastante, demais e tal. Mas olha só, afirmações muito interessantes. Olha, não consegue prestar muita atenção em detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefa. É uma afirmativa. E essa afirmativa eu vou responder. Tem dificuldade para manter atenção em tarefas ou atividades de lazer. Então, tudo eu posso transformar num questionário, porque aí eu tenho uma facilidade de tabulação muito maior, provavelmente, no Excel, né? Então, antes de montar seu questionário, consulte na internet os questionários validados, como eu falei com vocês, das entrevistas validadas sobre o tema. O questionário validado é aquele que já foi utilizado por outro pesquisador. Na metodologia, você deverá obrigatoriamente informar que a pesquisa será realizada utilizando o questionário do fulano, no ano tal, na pesquisa da instituição tal, ou adaptado de fulano, tá certo? Nossa, eu acho que é uma dica, assim, fantástica, e eu sempre tiro ideias de questionários já existentes. Às vezes eu tiro uma e eu citei tudo certo, tá bom? E aí eu vejo o modelo que eu escolhi para quem estiver fazendo um trabalho de EJA, né? Então, olha só,
Tem vários trabalhos de EJA esse ano na turma, né? Então, olha só, tem alguns dados que eu chamo de dados demográficos, né? Que é a questão do sexo, que é a questão da idade, do estado civil, se trabalha, se não trabalha, de onde que é, se é de Ubá, se é da região, tal, tal. Mas aí depois eu venho com questionamentos que são mais específicos, né? Começou a cursar o ensino médio e parou, por quê? O que acha? Vontade de estudar, vontade de vencer? O que você espera? Por que você veio? Quanto tempo você ficou sem estudar? É uma série, tá certo, pessoal? Uma série de possibilidades. Então, consulte a internet. Se usar, cita. Beleza? Para todos, né? Aqui tem um outro aqui, ó, da Secretaria do Estado do Maranhão. É sobre a questão da gestão. Ó. Tem umas duas pessoas falando sobre gestão. Gestão escolar como eixo estruturante das práticas escolares. Tem participação das seguintes situações: no planejamento, na gestão da sala de aula, na avaliação, tal, tal. Então, assim, tem vários, tá? Tem vários. De acordo com cada um de vocês, aí com o tema, vocês irão utilizar. E observando. Utilizar os sentidos na obtenção de determinados, a observação, utilizar os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, consiste em ver, ouvir, examinar os fatos ou fenômenos. A observação é considerada científica quando é planejada sistematicamente, registrada metodicamente, né? Então, a técnica da observação também é muito interessante e muito utilizada na pesquisa científica, né? Então, a gente tem observação participante, né? O próprio nome diz que eu estou participando do negócio. A observação não participante é que eu estou ali de espectador, tá? Então, para a construção de um sistema de observação, é necessário definir o problema, as formas de observação, levantar esses dados, ter essa informação dessas características do que você quer observar, né? E aí tem essa frase que eu acho fantástica: olha, observar é aprender sem perguntar. Nossa, e como as pessoas que são observadoras, elas têm uma sacada legal e elas aprendem muito observando. Isso é fantástico, né? Ela tá ali quietinha, tá ali olhando e tal, o pessoal acha que tá meio bobinha ali, ó, ela tá aprendendo mais do que todo mundo, né? E como é bom a gente aprender com a prática do outro, né? Então, a técnica da observação, algum de vocês aí irão usar, ela é realmente muito interessante e vale a pena, né? Mas tem algumas questões que eu preciso saber, olha, por que observar, para que observar, como observar, quem observar, o que observar. Então, eu tenho que ter esse como eu diria, esse roteiro, né? Porque senão, a hora que eu for fazer a minha pesquisa, eu não sei o que eu preciso fazer. Então, o principal problema com a técnica de observação é que a presença do pesquisador pode provocar alterações, né, no comportamento. Por exemplo, a criança, tem uma pessoa nova na sala. Mas, se vocês fizerem isso com calma, se fizerem de uma forma planejada, com o apoio de quem está gerenciando esse processo, com certeza vai dar certo, né? Isso é muito importante. E aí a gente parte para a pesquisa documental.